Seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova NR5, para ser mais exato, do item 5.7 dela, que fala sobre a parte de qualificação dos cipeiros e dos seus representantes, certo? Então a gente vai mostrar um pouquinho dentro da própria NR quais são o que dita ela e a nossa interpretação, tá? Porque trouxe algumas dificuldades, algumas particularidades, né? Que aí agora a gente tem um modo semipresencial, 100% EAD. Então a gente vai trazer essas diferenças e mostrar para vocês como fazer a interpretação da SNR para aplicar no dia a dia de vocês aí na sua empresa. Legal? Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa ARE Treinamentos e Consultoria, desenvolvedor de ações voltado para a área de segurança do trabalho no que diz respeito à cultura de segurança do trabalho, ao que diz respeito a questões de prevenção de acidente de trabalho, instrutor de treinamentos normativos e complementares. E hoje a gente vai falar sobre a nova NR5. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a nova NR5, né? Como comentado antes aí na abertura do vídeo. Eu trouxe para vocês aqui alguns fatos, né, sobre a NR5. Ela foi publicada através da portaria 3.214, em 8 de junho de 1978, né, como outras NRs também foram publicadas nessa mesma portaria. É só a última alteração, tá, pessoal? Ela aconteceu aí através da portaria 422, de 7 de outubro de 2021, né? Onde ela trouxe esse novo texto, esse novo contexto da NR5, tá? E aí surgiu-se a termologia nova NR5, tá? Então teve alguns conceitos que mudaram, teve algumas metodologias, algumas orientações normativas que se tornaram diferentes e a gente vai trazer e apresentar para vocês aqui, tá? Ela entrou em vigor, né, em 3 de janeiro de 2022, assim como a NR7, a NR9, tá? Outras NRs também entraram em vigor, tá, ok? Eu trouxe para vocês aqui, que é o item específico que a gente vai tratar hoje, é a parte de treinamento que está no item 5.7 da NR5, tá? E lá ela fala o seguinte: a organização deve promover treinamento para o representante nomeado da NR5 e para os membros da CIPA, titulares e suplente, antes da posse, tá? Aqui é a nossa primeira mudança. Qual que foi essa primeira mudança? A gente teve ali uma mudança de nomenclatura. Antes, né, o representante nomeado, ele se denominava como designado, ou seja, uma pessoa que foi apontada para ser o representante da NR5 da parte de segurança do trabalho aí dentro da empresa. Esse representante nomeado, quando que ele é colocado? Quando a minha empresa ela não atinge os números mínimos lá de funcionários através do quadro, tá? Da própria NR5, dizendo lá que até X números de funcionário versus tantos cipeiros, titulares e suplentes, né? E aí os indicados e os eleitos, tá ok? Então, os indicados é o espelho dos eleitos. Eu coloco lá 5 eleitos, eu vou colocar 5 indicados. Então, aqui, ela fala sobre antes da posse, né? Então, antes da posse, André, o texto da outra NR, né, que é do texto antigo da NR5, ele falava o seguinte, que os novos cipeiros tinham que ser treinados 30 dias antes ali da sua efetivação, ou seja, antes de serem empossados, né? Com esse novo texto, ele não dá um período, ele fala que tem que ser antes. Esse antes pode ser uma semana, 2 dias antes da posse desses cipeiros, tá ok? Então, com até 30 dias, né, a gente treinar o pessoal. Então, eu sempre recomendo, treine antes, faça com que esse treinamento aconteça antes. Para quê? Para que eles já cheguem no primeiro dia de CIPA, né, ou seja, eles sejam empossados, e quais são os primeiros passos para fazer com que a sua CIPA seja atuante. Esse é o maior objetivo, ter uma CIPA atuante, tá, pessoal? Legal? Voltando aqui, a gente tem lá no item 5.7.1.1, né, o treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Quando for a minha primeira CIPA, né, ou seja, eu fiz a eleição, aí sim eu tenho esse mérito, né, ou seja, esse gancho aí de 30 dias a mais, mesmo que eles estejam empossados, para fazer esse treinamento. Quando é a primeira CIPA, tá, pessoal? Agora, quando é uma reeleição, né, ou seja, eu já tenho uma CIPA rodando, vai ter lá um outro time assumindo a CIPA, né, a comissão. Então, esse time que está assumindo a comissão, eles têm que ser treinados antes da sua posse. Ah, não, eu tenho lá um estabelecimento que alcançou os números mínimos
para ter uma CIPA interna. Aí eu posso primeiro fazer o processo de eleição, indicar os empregados pelo empregador e indicar lá através da eleição dos empregados os cipeiros e os suplentes, e aí sim depois eu posso treinar, legal? Aqui teve uma mudança também na questão do conteúdo, né? Do conteúdo programático, né? Que deve ter lá dentro do certificado o que cada cipeiro deve receber aí dentro do treinamento, tá? Esse estudo dos ambientes e das condições de trabalho, pessoal, já existia, mas ele não deixava tão claro, tá? Então, daí vai bem como dos riscos originados dos processos produtivos, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrente das condições de trabalho e da exposição ao risco existente no estabelecimento e suas medidas de prevenção, tá? Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho já existia. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos, tá? Também foi contextualizado de uma forma diferente. Noções sobre legislação trabalhista e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho. E aqui é o novo item, né? Um novo etapa do treinamento que não existia, porque foi tirado, né, as DSTs, né, a parte de doenças lá da AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, né, e aí foi colocado este item que fala sobre noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho, né? Então esse item substituiu aquele. André, eu posso continuar falando sobre AIDS, né? O que você deve respeitar, pessoal, é o que está escrito aqui, tá? O que você colocar a mais vai ser um plus, né? Se você for pensar aqui, ó, em momento algum fala sobre primeiros socorros. E a gente, grande parte das pessoas que treinam hoje, os cipeiros passam combate a incêndio, passam lá a parte de APH, tá? Ela fala, né, sobre metodologia de investigação, ela fala sobre noções de acidentes, né? Medidas de prevenção. A PH não é a prevenção, a PH é pós acontecer o acidente. O combate a incêndio não é prevenção, é pós acontecer um sinistro. Então, eu tenho que respeitar esse conteúdo programático inicial e tudo aquilo que eu colocar a mais será um plus, ou seja, algo que eu estou colocando adicional ao treinamento, tá? Agora com essas mudanças de carga horária fica mais apertado, André, vai ficar mais apertado. Então eu tenho que ter também esse conceito que eu tenho que ter uma carga horária que atenda os requisitos mínimos da NR, e se eu conseguir colocar algo a mais, aí sim eu coloco. Se não, não, né, pessoal? Então você vai se tornar um treinamento rápido e as pessoas não vão absorver o que é necessário, beleza? Finalizar a parte do conteúdo programático, fala sobre a organização da CIPA, né, e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Nesses outros assuntos aqui, pessoal, aí pode entrar, né? Vamos botar um exemplo, minha empresa tem lá um processo de verificação comportamental, o DDS, para os cipeiros têm que fazer DDS, os cipeiros têm que fazer inspeções dentro do ambiente de trabalho para realizar atividades os relatórios da CIPA, tá? Então, tudo isso entra aqui nesses outros assuntos, tá? Já deixa tudo amplo, né? Outros, aí a imaginação vai além, tá, pessoal? Mas a mudança que a gente teve mais significativa dentro desse item aqui foi essa parte aqui da exclusão de DST, né, das doenças sexualmente transmissíveis, né, e colocação e inclusão dessa parte de pessoas com deficiências ou reabilitados dentro da rotina de trabalho, beleza? Aqui, pessoal, vai falar um pouquinho sobre o treinamento, né? O item 5.7.3 fala o seguinte: o treinamento realizado há menos de 2 anos contado na conclusão do curso pode ser aproveitado na mesma organização, observado o estabelecido na NR1. O que é isso? Eu tenho um cipeiro que ele é super conhecido lá dentro da minha empresa e ele se candidatou 2 vezes. Lembra lá, o cipeiro ele pode se candidatar 2 vezes, ou seja, participar do processo de CIPA por 2 anos seguidos, né? E aí depois ele tem que dar um descanso de um ano para retornar se ele quiser voltar para a comissão através do processo de eleição. Eu quero não, a minha empresa me indica 10 anos seguidos. Para a empresa não tem um critério, tá, pessoal? Se ela quiser indicar as mesmas pessoas todos os anos, ela vai poder indicar. Não tem um critério dentro da NR5 que fala para pessoas indicadas, somente para os eleitos, que é essa dita, né? Diz lá, um cipeiro pode participar de até 2 mandatos, né?
2 mandatos, mas eu tenho um cipeiro que ele se candidata todo ano e ele não ganha. Ele pode continuar se candidatando? Pode. Ele só, se ele se elegeu, ele vai poder participar de um mandato e para um segundo mandato, e a partir disso ele tem que ter um descanso, um intervalo de um mandato para retornar e conseguir ficar mais 2, tá bom? Tranquilo? Aqui, ela fala que, vamos lá, eu tenho esse cipeiro, né, que ele foi lá e fez uma boa campanha, se elegeu lá no mandato anterior, chegou nesse mandato, ele quer novamente se eleger, foi lá, participou do processo, se elegeu novamente, show de bola. E agora, né, nesse momento, ele vai precisar fazer novamente o treinamento. Se ele já passou, tá, pessoal, por essa nova mudança, ou seja, se ele já recebeu um treinamento aplicado nestes novos conteúdos programáticos da NR5, ele pode aproveitar esse currículo, ou seja, aproveitar esse treinamento para o próximo mandato. Ele não precisa passar por treinamento novamente, a não ser, né, que tenha tido algumas alterações. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o que o texto da NR1 fala, tá? É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que na mesma organização, ou seja, pessoal, na mesma empresa, tá? O conteúdo e a carga horária requerida do novo treinamento esteja compreendido no treinamento anterior. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou a menos de 2 anos, né? Quando não estabelecido essa periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. O que seria isso? A parte de 2 anos, tá, pessoal? Algumas NRs falam lá que você tem 2 anos, NR35 fala 2 anos, outras NRs não dão prazo para qualificação, então ou o NR é periódica, ou seja, anualmente, ou não tem não deixa clara a especificação de quanto tempo você deve treinar essa pessoa. Mas vamos lá. Então, levando em consideração isso, quem vai dar validade para isso? É a pessoa, o responsável técnico. Quem vai assinar o próximo certificado dele? Então vamos lá, o André, eu peguei o treinamento do fulano, vi lá que o conteúdo programático dele está de acordo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo programático, vou colocar no novo certificado, vou assinar, tá? E aí eu tenho que deixar bem claro nesse certificado que ele não participou do treinamento. Ele recebeu um reaproveitamento da uma qualificação anterior dele, tá bom? Então quem vai dar essa confiabilidade, né, e fazer essa avaliação se a certificação anterior está de acordo com a atual e se eu posso reaproveitar é o responsável técnico do treinamento. André, quem que é responsável técnico do treinamento? É o instrutor, é a pessoa que está ministrando ele. Mas o engenheiro assina também, ele pode fazer isso? Pode, ele também vai estar assinando, ele vai estar se responsabilizando por isso, tranquilo? Então essa parte da nova NR1, ela facilita em alguns aspectos, mas traz uma certa dor de cabeça e algumas armadilhas, tá, pessoal? Por quê? Porque ela fala, desde que o conteúdo, né, seja compreendido com a versão atual. Então, se você treinou seu empregado ano passado, o conteúdo programático não tem nada a ver com o conteúdo programático que está na NR esse ano. Por quê? Porque teve uma alteração lá em outubro, né? E aí a gente teve aí, ela entrou em vigor dia 3 do 1 de 2022. Então, olha só. Então, automaticamente, esse ano, todas as CIPAs vão ter que ser treinadas. Ano que vem vai ter um reflexo disso. Por quê? Porque ano que vem já vai ter um ano já de que a CIPA já está rodando. Então, a partir desse momento, eu já consigo fazer alguns reaproveitamentos. Claro, de pessoas que já estavam dentro do processo e continuam por mais um ano, beleza? No 5.7.4, o treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para estabelecimentos com grau de risco 1, 12 horas para estabelecimentos com grau de risco 2, 16 horas para estabelecimento com grau de risco 3, né? E 20 horas para estabelecimentos com grau de risco 4. Pessoal, olha só. Quando a gente fala dessa parte de carga horária, isso aqui ela está dizendo que é o mínimo, tá? Então isso facilitou por quê? Porque eu tenho lá um escritório, um administrativo. Vocês concordam comigo com a realidade de um escritório administrativo com grau de risco 1, tá, pessoal? Ele é totalmente diferente de uma indústria de metal mecânica de grau de risco 3 ou 4, ou construção civil, que seja. Então eu preciso. Essa foi uma das coisas que eu entendo, tá, pessoal, que melhorou para nós da área de segurança do trabalho. Porque
em alguns aspectos, né, treinar sempre é necessário, pessoal. Mas quando você não tem, né, conteúdo palpável para aquela realidade, acaba se tornando massivo o treinamento, chato, as pessoas não absorvem o material, e esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é treinar as pessoas, é tornar as pessoas qualificadas dentro daquela rotina para que elas consigam fazer essas atividades, entendendo o que pode e o que não pode ser feito. Então, carga horária ali ficou, eu particularmente achei que ficou legal, tá? Tem um entravezinho ali na frente, mas a gente já vai ver e a gente vai entender o porquê que esse entravezinho, tá bom? Então, dando sequência, lá no item 5.7.4.1, a carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diárias. O que é isso? 8 horas diárias. André, vocês lembram que a grande parte das NRs citam que o treinamento deve ser feito dentro da rotina de trabalho, dentro do horário de trabalho. Então, esse dentro da rotina de trabalho saiu. Não tem mais aqui. Mas o que é esse 8 horas diária? Significa que eu não posso passar dentro da rotina de trabalho do funcionário. Tá? É entendimento. Tem empresas que falam assim, André, então quer dizer que se eu quiser fazer o treinamento, né? Ele saiu agora do horário de trabalho dele, ficar mais 4 horas eu posso fazer? Isso é uma questão de entendimento e, infelizmente, pode trazer uma dor de cabeça. A gente sabe que é a realidade de algumas empresas. A gente sabe que tem algumas empresas que têm uma rotina dinâmica totalmente diferente, que ela não consegue desprender do empregado no horário de trabalho e ela faz fora do horário de trabalho. Mas é questão de acerto do empregado com o empregador. Eu não estou dizendo aqui que está errado nem que está certo, só o que a NR fala, que tem que ser dentro de 8 horas diárias, tá bom, pessoal? Aqui que está a dor de cabeça, no 5.7.4.2. Para a modalidade presencial, deve ser observada as seguintes carga horária mínima do treinamento. André, mas você já não falou lá que tem carga horária mínima lá em cima? E agora eu vou fazer aqui, e aqui está falando de carga horária presencial, o que é isso? O que alguns colegas interpretaram? Que se lá está pedindo 16 horas, vamos botar exemplo que é para a empresa grau de risco 3, e eu aplicar 8 horas é o suficiente porque eu estou fazendo 8 horas presencial. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Porque, vamos lá. Então, o primeiro carga horária que você apresentou, André, não é carga horária de treinamento presencial. Aqui lá é o mínimo que tem que ter, tá? Nesse aspecto aqui, ela está dando liberdade para você fazer um certo volume dessa carga horária na modalidade EAD. Ou seja, você vai trabalhar com 50% da carga horária em formato EAD e 50% em formato presencial, tá? Que é aí onde você tem lá que fazer a visita no campo, você tem que fazer a aplicação de alguns formulários internos. Eu, particularmente, pessoal, o treinamento EAD traz algumas vantagens para nós, traz, tá? Mas para alguns tipos de matéria, a pessoa tem que colocar a mão na massa. A pessoa tem que trabalhar, tem que fazer o preenchimento, tem que entender como que é aquele preenchimento. Então, tudo isso para quê, pessoal? Porque ela vai entender aplicando. O item fala o seguinte: 4 horas para o estabelecimento em grau de risco 2, né? 8 horas para o estabelecimento de grau de risco 3 e 4. Ou seja, daquela carga horária que pede lá no início, tá? Vamos botar exemplo, 20 horas do grau de risco 4. Eu posso aplicar 8 horas presencial e o restante ser toda ela em EAD, tá? Ah, André, mas eu posso fazer todo o treinamento EAD? Hoje tem plataformas que vendem o treinamento de CIPA EAD, pessoal, tá? Mas a NR deixou claro que mesmo que eu faça às 20 horas eu tenho uma certificação EAD, eu vou ter que apresentar uma qualificação alternativa ali, ou uma qualificação paralela de mais 8 horas do meu cipeiro no formato presencial, tá? Aqui que trouxe um pouquinho das dores de cabeça. Por quê? Quais são os itens que são obrigados a praticar presencialmente? Né? Dessas 8 horas, o que o empregado deve aprender? Não tem nada. Lá descrevendo que esse item pode ser EAD, esse item pode ser EAD, esse não pode ser EAD. Então aí trouxe um pouquinho da dor de cabeça para a interpretação, tá? Então toda vez que eu fazer lá o meu treinamento de CIPA, eu posso levar em consideração fazer uma certa porcentagem da carga horária em formato EAD? Posso, né? Ou faço 100% presencial, tá bom? Seguindo,
A carga horária de treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado da NR5 pode ser realizada integralmente na modalidade ensino à distância ou semipresencial nos termos da NR1. O que significa isso? O meu empregado nomeado, lembra lá o passado, né, o que era no passado designado, ele pode ser treinado por uma plataforma EAD. Assim como todos os empregados do grau de risco 1. Minha empresa lá é um escritório administrativo, tem um grau de risco 1, eu tenho o volume de empregados, faço a eleição, faço o processo de eleição, tenho o nome das pessoas e aí eu matriculo eles ou compro um treinamento em formato EAD, aí vai de empresa para empresa, legal? O treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos, tá, pessoal? No estabelecimento dos termos do subitem 5.7.2. O que significa isso? Que tem que ter todos aqueles conteúdos programados que está lá no item 5.7.2, tá bom? Os integrantes do SESB fica dispensado de treinamento da CIPA, tá? Isso aqui não tinha, tá? Antes não existia esse item. Então vamos lá. O que significa isso? O técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro do trabalho, faz parte da comissão interna de prevenção de acidente, eles podem ser dispensados, né, se for da critério da empresa, mas NR ela dá essa liberdade, ele não precisar fazer o treinamento. Mas em sua grande parte, quem realiza o treinamento da NR5? É o pessoal da área técnica. Então a gente acaba participando de qualquer forma do treinamento. E eu sempre falo para qualquer pessoa, quando eu treino, eu também sou treinado. Porque alguns aspectos, alguns conteúdos, alguns conceitos daquele treinamento, eu acabo relembrando que a minha rotina acabou caindo no esquecimento. Tá certo? Finalizando aí, pessoal, a gente finaliza aí a parte do item 5.7. Esse é o contexto, né, referente à qualificação dos cipeiros e do seu representante nomeado, tá certo? Então, os cipeiros, quem que são os cipeiros? São os eleitos e os indicados. Esses continuam. Aí dentro dos indicados e dos eleitos eu tenho os titulares e os suplentes. Todos eles devem participar do treinamento, tá, pessoal? Então, levem isso em consideração. Então vamos lá, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês o vídeo, tenha sido esclarecedor nesse aspecto da nova NR5. A gente sabe que tudo é uma questão de aprendizado, tá? Então eu tenho lá alguns itens que são diferentes do que a gente está habituado a trabalhar, né? A gente já tinha criado um sistema, uma metodologia para a CIPA, né? Então essa CIPA ela deve passar por alguns níveis de reestruturação e recomendo a cada um de vocês, pessoal, que desenvolvam dentro da sua organização uma metodologia única para fazer a sua CIPA, tá? Pode ser que o que eu faça não dê certo para a sua CIPA, e pode ser que o que você faz com a tua CIPA dê certo para a minha. Então a gente precisa entender que cada uma tem as suas particularidades, legal? Show de bola? Agradeço aí de coração a cada um de vocês que ficaram até o final desse vídeo, tá? Espero que tenha agregado, que esse é o objetivo dos nossos vídeos, do nosso treinamento, é levar o conhecimento, é mostrar para as outras pessoas como fazer segurança é essencial e é necessário, tá certo? Esse vídeo você compartilha lá com seu colega, com seu amigo de profissão, ou com aquele colega que você sabe que está começando na rotina aí, dentro da nossa jornada. Então, nosso objetivo é facilitar, é mostrar alguns conceitos, é mostrar alguns entendimentos. André, o seu entendimento para mim não é verdade. Legal, não é verdade. Vamos então debater no bom sentido o que é o seu entendimento, se ele está de acordo, se ele respeita a normativa. Eu sempre falo, pessoal, dentro do quesito interpretação, não existe certo ou errado. Existe o meu modo de pensar. E se o meu modo de pensar é diferente do de vocês, show de bola, a gente vai ter que equalizar isso, vai ter que tornar aplicável na nossa rotina, porque nós trabalhamos dentro de uma área que ela não é uma área tão fácil de trabalhar. Por quê? Porque trabalha com legislação, trabalha com lei, com implicâncias de norma. Então, se eu não fazer da forma correta, pode me trazer dor de cabeça agora, como a médio e longo prazo também, tá certo? Então siga a gente aí nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá? No @ARE Treinamentos de Consultoria, tá? Tem nosso site, tem os nossos posts, a gente vem postando lá dentro do Instagram, vem postando dentro do Facebook, do próprio LinkedIn, tá? O meu arroba pessoal é o @esquibel1987, tá? E também eu reposto, falo alguns conceitos aí referente a normativas e legislação de segurança do trabalho.
Eu faço isso, tá, pessoal? Há quase 14 anos eu falo, né? Porque ainda faltam uns meses para completar 14 anos. E já passei por algumas lidas, já trabalhei em diversos ramos, já treinei pessoas, já mostrei para pessoas como fazer segurança. E eu sei que como que faz funcionar. E esse o fazer funcionar a segurança do trabalho que é o nosso maior objetivo hoje, beleza? Show de bola, até a próxima e que esteja aproveitando os nossos conteúdos. Até mais, tchau, tchau. E lembre-se, segurança do trabalho, a arte de